Ezequiel capítulo 1, de 26 a 28, assim diz. O título dessa perícope é A Visão da Glória Divina. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Feche seus olhos. Senhor, estamos com a Tua palavra aberta, acabamos de lê-la. A Tua palavra é abençoadora e nós já nos sentimos abençoados. Porém, estudá-la, Senhor, é um privilégio que nós faremos agora, Pai, na dependência do Teu Espírito. Não leve em consideração, Senhor, a fraqueza de quem fala e nem daqueles que ouvem, mas que o Teu Espírito possa agir em mim e naqueles que ouvem, para que compreendamos a grandeza do Senhor e que a glória do Senhor de fato se revele a cada um de nós. É o que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, encontros são muito importantes. Muitas vezes encontramos pessoas que há muito não víamos, e que bom, não é, dona Célia? Encontrar aquela amiga há muitos anos desaparecida e de repente encontra e dá aquele abraço. A gente não se contém, né, até com as proibições, porque a gente encontrou alguém que fez diferença na nossa vida. Os jovens, quando vão se encontrar com a namorada, ou as meninas encontrar com os namorados, se perfumam, arrumam o cabelo, colocam uma roupa bem legal. Por quê? Porque o encontro é importante, a pessoa com quem se vai encontrar é importante. O texto que nós acabamos de ler fala da visão da glória divina. O profeta Ezequiel, no capítulo 1, ele tem uma visão. Primeiro é a visão dos 4 querubins, e ele vê então de maneira gloriosa aqueles seres que servem diretamente na presença de Deus, e ele fica encantado com isso, ele fica admirado com a beleza daqueles seres. Depois ele tem a visão de 4 rodas que vão para um lado e para o outro, porque o espírito dos serafins também, dos querubins também está naquelas rodas, e tudo aquilo é glorioso, tudo aquilo é diferente, e ele fica encantado com aquilo. Quando chegamos então no versículo 26, ele vê algo ainda mais glorioso. Ele vê a glória do Senhor, ele não vê o rosto do Senhor. Aqui diz que da cintura para cima é como se fosse fogo, um brilho, e ele não pode ver, e a Bíblia diz que ninguém nunca viu o rosto de Deus, mas ele vê nessa visão gloriosa, ele exalta, é como pedras preciosas, como brilho. Meu irmão, já parou para pensar nisso? Que um dia, Fátima, nós estaremos nos céus, olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo, que estará conosco na caminhada, e vamos ver a presença de Deus como o sol que brilhará, e nesta presença maravilhosa nós estaremos eternamente. Mas, meus irmãos, ainda não estamos lá, ainda não estamos na glória e nem usufruindo de toda a beleza dos céus. E aqui nessa terra, por ter sido amaldiçoada por Deus, nós vivenciamos doenças, enfermidades, acidentes, violência que afeta, que traz tristeza, situações que afetam o nosso coração, que entristecem o nosso coração. E nessa caminhada terrena, nós precisamos da presença de Deus, e Ele está conosco.
Jesus ele afirmou claramente: e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus disse: eu nunca vou deixá-los sozinhos, eu sempre estarei com vocês. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus não deixou o seu povo nem uma hora sozinho. Deus esteve junto com o seu povo. De dia ele aparecia como uma nuvem que tapava o sol, que era muito quente no deserto. À noite, naquele frio terrível do deserto, Deus aparecia como uma coluna de fogo que aquecia as pessoas, e elas podiam até andar à noite sem nenhum problema. Deus estava lá. Quando todos paravam, a nuvem descia com a presença de Deus, e as pessoas viam a glória de Deus ali no tabernáculo, que foi construído em glória, para que Deus estivesse presente ali. O homem sempre buscou a presença de Deus, pelo menos alguns. A gente vê, por exemplo, que alguns lugares foram marcados para o encontro com o Senhor. A gente vê, por exemplo, o tabernáculo que eu acabei de citar, era para o povo de Deus a presença de Deus no meio deles. Para carregar o tabernáculo eram escolhidas pessoas especiais, não era para qualquer pessoa. Para entrar no tabernáculo não era qualquer um, porque estar na presença de Deus é algo especial. E se você pode entrar, então se sinta uma pessoa extremamente especial. O templo foi construído. E lá no templo, local especial foi designado para a presença de Deus, e lá onde ficava a arca, onde somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava. E aí então, ele fazia o sacrifício pelos seus pecados, fazia o sacrifício pelo pecado do povo, e ele saía de lá. O templo foi destruído, depois ele foi reconstruído, depois foi destruído de novo, e hoje desse templo só resta um pedaço de muro, que os judeus o têm como tão especial, que eles vão lá chorar junto daquele muro, colocar nas rachaduras do muro os seus pedidos de oração. É o muro das lamentações. Deus agora ele não quer muros, ele não quer paredes, ele não quer templo. Agora na nova dispensação ele habita em nós, ele escolheu habitar em nosso coração. Meus irmãos, quando nós vimos o que chamamos de a Shekinah, é a presença da glória de Deus que encheu o tabernáculo, e depois da consagração do templo, encheu o templo. E quando nós vimos do descer do Espírito Santo lá no Pentecostes, que ele veio encher o seu povo, o povo de Deus do Espírito Santo, do mesmo jeito com a Shekinah de Deus dentro do nosso coração. 1 Pedro 1,5 diz que somos guardados pelo poder de Deus para a salvação. Ele que guarda o nosso coração, é Ele que nos direciona nesta caminhada, estando conosco, nos guardando e protegendo. Como diz 1 João 5,18, que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno nem lhe toca. É a proteção garantida. E nós, meus irmãos, como foi falado aqui agora no cântico, buscamos esse encontro, desejamos ver a glória de Deus, sentir a sua presença. Então nós devemos buscá-lo. E hoje nós trataremos sobre o encontro com Jesus. Jesus andou como homem, ele viu pessoas, conversou com pessoas, tocou pessoas, pessoas o tocaram. Aquela mulher do fluxo de sangue tocou na orla da veste de Jesus e recebeu o milagre. Tal era o poder de Cristo. Ele andou com as pessoas, mas enquanto estava aqui como homem, ele estava limitado por uma escolha, por uma entrega, fazia parte da sua missão. E Jesus então, ele teve o seu tempo de humilhação como homem, mas ele foi para os céus, depois da sua morte e ressurreição, recebeu toda a glória, uma glória ainda superior, e está sentado à destra de Deus. E meus irmãos, se nós queremos encontrar o Senhor, nós devemos procurá-lo, e a Bíblia diz que devemos procurá-lo enquanto há tempo, enquanto se pode achar, porque Ele ainda é o nosso advogado, que intercede por nós, mas quando Ele vier, Ele voltará como juiz. Aí não haverá mais apelação, não haverá mais pedido de misericórdia. Nós devemos procurá-lo agora. Como que você deve procurá-lo?
Veja que o versículo 26 diz: por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, e sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Se você quer buscar Jesus, não busque o Jesus humilhado. Não queira que Jesus ande descalço nesta terra, sujando os seus pés. Não queira que ele se aqueça no sol escaldante. Não busque Jesus com sede, porque ele não tem mais sede. Ele não tem mais fome. Jesus agora, ele foi recebendo a sua glória. Ele foi exaltado acima de todo o poder, de toda a majestade. Se você quer buscar o Senhor, busque-o assentado no trono. Quem se assenta no trono é o rei, é o monarca, é o soberano. Se você quer buscar o Senhor, aprenda a buscá-lo sabendo que Ele é o soberano sobre a tua vida. Meus irmãos, é muito comum as pessoas acharem que pode fazer o que quer do jeito que quer, que pode fazer da sua vida o que bem desejar, que pode tomar a decisão sobre como deve ser o seu relacionamento, se pode separar da mulher, se não, separar do marido, se não, como que deve criar os seus filhos longe da casa de Deus, porque não quer ter esse trabalho. Quem busca o Senhor deve buscá-lo assentado no trono, sabendo que Ele é o monarca. A gente vê as cerimônias de coroação quando acontecem, né? Muito raro hoje, mas quando ela acontece, no momento que o rei recebe a coroa, se assenta no trono, acabou a cerimônia. Ele agora é o rei. Quando as pessoas quiserem se aproximar dele, vai ter que lembrar: Ele é o soberano, e eu vou ter que ir a Ele com todo respeito, sabendo que Ele tem autoridade sobre a minha vida. Nós cantamos cânticos como: coroado tu fostes, ó Rei Jesus. Nós cantamos isso, mas será que nós reconhecemos Cristo como sendo o Rei? Cristo como sendo aquele que decide sobre nossa vida? Será que nós estamos prontos a reconhecer que Ele é Senhor até para tirar um ente querido? Será que nós estamos prontos a aceitá-lo como soberano, não nos dando a cura que nós desejamos, sendo Ele aquele que decide se vai ou não curar? Porque os homens, eles tendem a buscar servir ao Senhor, mas querendo que Cristo faça toda a sua vontade, que cure todas as suas doenças, que resolva todos os seus problemas financeiros. Cristo não é servo dos homens, Ele está no trono, Ele é Senhor. Se quer encontrar o verdadeiro Jesus, é preciso procurá-lo então nesse local, como Senhor. Isaías 6:1 diz: eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. A glória foi tanta que ele desmaiou. Havia serafins que cobriam seus rostos para não olhar a glória do Senhor. Ele o viu no trono. Em Atos 7:54, Estevão viu o Senhor à destra de Deus. Apocalipse 4:2 diz que eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e é Jesus. Nós o veremos no trono quando nós olharmos como o Senhor. Como Jeremias disse: Senhor, eu não passo de uma criança. Como nós nos acostumamos a dar desculpas para não fazer o que Deus quer. Mas quando Jeremias disse que não passava de uma criança, Deus disse para Jeremias: você vai, quando eu mandar você irá. Quando Deus disse para Moisés: você vai libertar o meu povo, ele disse: Senhor, eu sou pesado de língua. E Deus disse: vai. Ele deu outra desculpa e Deus disse: vai. Deus não aceita as nossas desculpas. Quando Ele manda, nós temos que entender o que Ele quer e fazer, e não questionar. Moisés: não sei falar. Deus disse: vai. Ezequiel, versículos 2, do capítulo 2, de 8 a 10. Deus virou para ele e disse, pegou um rolo e disse: come o rolo. Uai, mas eu vou comer o rolo de livro? Ele poderia questionar, mas ele dizia: eu comi o livro. No capítulo 4, versículos de 12 a 14, Deus diz para Ezequiel: vai lá e na praça e cozinha a tua comida sobre fezes. E aí ele vai e diz da frente: e eu cozinhei. Que coisa horrível é cozinhar comida sobre fezes. Mas Deus queria dar uma lição. Ele disse: eu fui lá e cozinhei.
Aí Deus disse: vai lá e pregue. E ele disse: eu fui lá e eu preguei. No capítulo 24, versículos 15 a 18, Deus disse para Ezequiel: eu tirarei as delícias dos teus olhos, e você não chorará. Aí ele disse: à tarde morreu a minha mulher, e eu não chorei. E Deus disse: agora você vai ficar solteiro, você não te casarás. E ele não se casou. Os amigos de Daniel, diante da fornalha, eles colocaram a sua vida nas mãos do Senhor. Meus irmãos, se nós queremos encontrar com o Senhor verdadeiramente, nós devemos estar prontos a dizer: sim, Senhor. Se o Senhor manda, eu farei. Se o Senhor quer tirar, eu receberei a perda. Ele perdeu a esposa e ele não chorou, porque Deus disse para não chorar. Então nós devemos tentar encontrar, buscar encontrar o Senhor, mas sabendo que Ele é quem diz o que vai acontecer com a nossa vida. Tem algumas pessoas que nunca encontrarão. Está registrado o capítulo 8, 12. Diz: então me disse, viste o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Meus irmãos, quem age como se Deus não tivesse autoridade da sua vida, quem age como se Deus não visse o seu próprio comportamento errado, esses nunca se encontrarão com o Senhor verdadeiramente. Deus não tem que agradar ninguém para ser servido. Ele está no trono. É assim que nós devemos ver o nosso Senhor. É assim como nós devemos buscá-lo. Como servos que rastejam diante daquele que é o Senhor, que por misericórdia estende a sua mão, o seu cetro, para nos ouvir. Mas em segundo lugar, irmãos, os versículos 28 e a parte A do versículo 29 diz: via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para cima via como fogo, e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece em nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Você quer encontrar o Senhor? Busque contemplá-lo em sua glória. Quando nós vimos, meus irmãos, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, Deus disse para ele que não apareceria para ele, porque se Moisés visse a glória de Deus, ele morreria. Moisés talvez pensasse em ver a Deus como uma figura humana, como algumas aparições de anjos que aparecem no Antigo Testamento, que as pessoas viram os seres celestiais. Jacó segurou o anjo, lutou com o anjo. Talvez Moisés esperasse ver a Deus dessa maneira, mas Deus disse que não teria como tirar de si a glória, que nenhum homem suportaria ver a sua glória como um todo. E Deus então disse: você vai ficar escondido, eu vou passar e vou tapar. Você vai ficar escondido na penha, eu vou tapar, e quando eu passar, você verá parte da minha glória. E o que aconteceu com Moisés? O rosto dele ficou brilhando por muito tempo, apenas por presenciar o finalzinho, parte da glória do Senhor. Meus irmãos, a TV tem tirado o brilho do céu, ela tem tirado o terror do inferno. O inferno que aparece na televisão não é um inferno para ter medo. As pessoas fazem piadas do inferno, e o diabo da televisão é o diabo bonzinho, que faz festa, que dá prazer às pessoas. Quando as pessoas falam do inferno, elas falam como um lugar agradável, como um lugar divertido. Mas o inferno que a Bíblia coloca, ele é terrível. No inferno é o lugar onde Deus não está, o lugar onde não há paz, onde não há alegria, onde não há prazer, onde não há alimento, onde não há vida. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, que o inferno é passado para as pessoas como algo a não temer, que é para as pessoas não buscar a presença de Deus, eles tiram a beleza dos céus e colocam os céus como uma pasmaceira. Você já viu as imagens do céu quando aparece na televisão? Menino, quem aguenta aquilo? Parece uma coisa assim, sabe? Aquela coisa branca, desprovida de beleza, de cor, aquela coisa irritante.
para as pessoas verem, eu lá quero saber desse céu nada, eu quero outro lugar. A presença do Senhor é uma presença gloriosa. Meus irmãos, como eu acabei de dizer, Jesus não está mais como o homem que viveu há 2000 anos, que poderia ser visto e tocado. Ele está na sua glória, Ele brilha, Ele resplandece luz, Ele é maravilhoso, e você, além de olhar para Ele como sendo Ele o Rei que manda na tua vida, não busque tirar a glória dEle, para você poder aproximar dEle desta maneira, mas busque sim aproximar com a glória que Ele tem, reconhecendo a grandeza que Ele tem. Tem muita gente que tem falado e tem cantado, eu estou apaixonado por Deus, o meu Senhor, o meu paizinho, e coisas dessa natureza, diminuindo Deus. Deus é grandioso. Não sei de onde que tiraram esse tal de paizinho, porque quando o texto diz que vai chamar Deus de Abba, e algumas pessoas vão lá e traduzem como sendo paizinho, a palavra lá é simples. Ave no hebraico quer dizer pai, e o A no hebraico é simplesmente o pronome possessivo meu. E o que Paulo está dizendo, que o Espírito Santo habita em nós, e o Espírito Santo nos capacita a chamar Deus de meu pai. É para como aquela criança que foi adotada, e um dia, depois de um bom tempo de convívio, naturalmente ela deixa sair, pai. E ela chama, ela entende que aquele homem que adotou, que aquela mulher que adotou, agora são os seus pais. O Espírito Santo age em nós, para que nós tenhamos consciência e sintamos no nosso coração que Ele é o nosso Pai, não é o Pai do outro, mas é o nosso. Não podemos diminuir a glória de Deus para nos sentirmos melhores em sua presença. O que nós temos é que nos elevar, buscar sermos melhores do que nós somos, querer melhorar, ser mais santos, ser mais puros, porque Ele está na sua glória. Aos olhos de Deus, a sua glória, ela pode ser vista por nós. Na natureza, o Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. Você pode ver a grandeza de Deus nas plantas. Eu sou um observador de plantas, conheço muitas delas, e eu fico admirado da beleza das flores. Eu fico admirado do nascer do sol, do pôr do sol, da beleza da criação. As nuvens que nós temos aqui no DF não são tão assim cheias, só quando a chuva vem bem pesada. Mas em viagem que eu fiz ao Pará, uma região que tem muita floresta ainda, não desmataram tudo, e aí tem muita umidade, as nuvens mesmo fora do tempo de chuva, elas são enormes, e é encantador ver como que aquela coluna de nuvem de centenas de metros, elas continuam lá e não caem. Os céus proclamam a grandeza de Deus. A criação de Deus diz, aquele que nos criou é maior do que nós. Também no Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quando nós olhamos para pessoas antes perdidas, viciadas, entregues ao seu pecado, e aí então, quando essa palavra entra na vida dessa pessoa, e ela se converte, e se torna um crente, e abandona tudo isso, e diz, somente Deus para fazer uma transformação como essa. Se você deseja ter um encontro com o Senhor, comece a admirá-lo na sua glória, na sua grandeza, na sua majestade. O glamour de Cristo na sua glória é maior do que tudo. Ele é servido por anjos. A gente nunca viu anjo. Eu imagino que deve ser um ser espetacular. A gente vê que quando apareceram anjos diante dos homens, a glória deles, olha que é glória de anjo, não de Cristo. Os homens desmaiaram, não tiveram forças para se levantar, porque estiveram na presença de um anjo. Acontece que Jesus é servido por milhares e milhares de anjos. Anjos que cantam louvores dia e noite, que tocam trombetas, que o servem, e Jesus daquele meio ali, daquele louvor e adoração, maravilhoso na sua glória. Expanda, meu irmão,
Expanda o teu entendimento sobre Cristo. Observe a grandeza dele. Não passe a vir apenas para a igreja dizendo eu vou lá para participar de um culto. Não. Venha para a igreja para experimentar um pouco da glória do Senhor. Ao cantar um hino, ao cantar um cântico, feche os seus olhos, imagine os céus, imagine você cantando na presença do Senhor. Apocalipse 4:3 diz, e ele tinha o brilho de pedras preciosas, cercado por um arco-íris, ao redor dele anciões e seres que o adoram continuamente, e de torno saem relâmpagos e trovões e tochas de fogo. Que coisa maravilhosa, espantosa é o nosso Senhor. E as pessoas falam dele como sendo algo tão comum. E a gente vai associando esta fala como se pudéssemos então conviver com esse ser glorioso da coisa mais natural da nossa vida. O mundo não o conhece porque não contempla com o brilho que ele tem. Lá no passado, os filisteus adoravam a Dagon, era uma estátua de pedra. O povo de Israel adorava Baal, era um pedaço de madeira em pé. Só que o brilho do nosso Senhor é como o brilho do sol, e diz como o sol ao meio-dia. Para você ver um pouquinho da glória de Deus, sai amanhã, ao meio-dia, e fecha os seus olhos, olha para o sol e depois se abra de uma vez. Você não vai ter condição de continuar olhando nem um segundo, você vai fechar os teus olhos. E diz que é isso que é a glória do nosso Senhor, é como o sol do meio-dia. Então procure ver Cristo, experimentar Cristo nesta glória. E quando você enfrentar dificuldadezinhas na sua vida, que como Paulo diz, as momentâneas tribulações e as pequenas tribulações, ele foi apedrejado, ele foi surrado, mas ele coloca isso tão pequeno diante da glória do Senhor. Nós como crentes deveríamos olhar diferentes a nossa vida, nós pequenos, Cristo grande, e ele disse, um dia eu vou voltar, para que onde eu estou, vocês vão estar junto comigo. É para lá que nós vamos, que quando nós enchemos o nosso coração dessa beleza, dessa glória, nós não vamos ficar encantados por minutos de prazer, por experimentar as coisas minúsculas que o mundo pode oferecer. Não se deixe dominar por esses ensinos atuais que diminuem o Senhor. Eles colocam o homem num patamar superior e Cristo aparece sem brilho, como algo comum. Quem pensa dessa maneira, Cristo nunca vai encontrar-se com ele. Mas o texto diz, vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Você quer encontrar Cristo? Contemple-o com temor. É preciso ter temor, tanto em Provérbios e Eclesiastes, nós vimos isso. O pregador, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E depois, ao final, ele diz, e a suma de tudo é, tema a Deus. Lê lá depois, tenha curiosidade, lê o último capítulo lá de Eclesiastes, diz que a suma de tudo que foi ensinado, tema a Deus. A gente se acostuma com o que é perigoso, a gente se acostuma com o que é bonito, e depois despreza o belo. Nós não podemos nos acostumar com a beleza do Senhor, porque nós andamos da igreja 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Nós deveríamos nos encantar cada vez mais com a glória dEle. Vendo isso, caí com o rosto em terra. Quando o exército se aproxima, a pessoa, estando em número menor, fica temerosa, tem medo das coisas. Quando o adversário é forte e se aproxima, as pessoas têm medo, porque ele é um gigante, ele é mais forte do que eu. Muitas vezes nós, andando por aí, vemos que vem um grupinho de marginais, a gente fica com medo. O barulho do trovão espanta, e muitas vezes a gente treme naquele estalo de uma vez. Só que quem mata é o raio. Se o raio tivesse te atingido, você nem ia ouvir o barulho do trovão. É preciso olhar para Deus com temor. É temor, medo. Porque se você está em pecado, tenha medo sim.
Mas o temor aqui fala de um respeito superior, como os serafins que cobrem o seu rosto, cobrem o rosto para não ver a presença do Senhor. Isso é temor, porque Deus, na sua glória, na sua santidade, aqueles que estão na presença devem temê-lo. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No Salmo 90 diz que nós devemos contar os nossos dias para alcançar coração sábio. O que isso tem a ver com isso que estamos dizendo? Sim, porque o Salmo 90 fala da eternidade de Deus e da transitoriedade do homem. Deus, que é o eterno Criador, e você que é uma criatura criada que vai viver ali 70, 80 anos, quem sabe, talvez menos do que isso, talvez mais do que isso um pouquinho, se prostre diante dele, se prostre diante do Salvador. A gente viu Moisés na presença do anjo, ele se prostrou. Josué, na presença do anjo, ele se prostrou. Isaías, ao ver a glória do Senhor, ele se prostrou. Gideão, na presença do anjo, ele se prostrou. Jeremias, na presença do anjo, ele se prostrou. Ezequiel aqui diz que caiu por terra. Pedro também do mesmo modo, meus irmãos. Esses se curvaram perante a glória do Senhor. Diante de homens, nós nos prostramos às vezes, por serem autoridade, e muitas vezes os homens não se prostram diante de Deus. Se dobre diante do Senhor. Quando homens se viram diante de Deus, eles ouviram a palavra do Senhor: tire a sandália dos pés. Aconteceu com Josué, lá em Josué 5,15, e com Moisés em Êxodo 3,5. Tire a sandália dos pés. Se você for parar um pouquinho para pensar a respeito disso, nós devemos tirar tudo aquilo que nos faz melhor do que somos. Tire. Você acha que você é bom? Paulo fala claramente a respeito disso, dizendo que você não é bom. Paulo, que foi uma pessoa acima do normal, que distanciava muito em relação aos outros homens no seu trabalho, na sua dedicação, ele diz: eu sou o maior dos pecadores. Aquilo é ele tirando a sandália dos pés. Tire tudo aquilo que separa da criação de Deus. Você é criação, mas você é uma criatura especial, foi feita à imagem e semelhança de Deus, mas não se sinta mais do que o próximo. Tire a sandália dos pés. Tire tudo aquilo que impeça você sentir a dor do próximo. Experimente junto com o próximo, tenha misericórdia, porque tendo misericórdia do próximo, você vai experimentar a presença de Deus. Tendo misericórdia do próximo, você vai experimentar o que Deus sentiu. Deus sentiu misericórdia por você. Quando alguém fizer o mal a você, e você se sentir ofendido, perdoe, porque o perdão é algo sagrado, e quando você perdoar, você vai sentir um prazer enorme, porque o prazer do perdão é algo divino, que você vai experimentar. Diante do Senhor, se prostre, jogue aos seus pés. Abacuque 2:20 diz: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Meus irmãos, Cristo é maravilhoso. Cristo não é aquele homem ainda, aquele homem que nasceu, aquela criança que nasceu da Virgem Maria, que corria, que caía. Cristo não é aquela criança. Ele é Deus hoje em toda a sua glória, e Ele vai voltar para nos buscar. Então, olhe, contemple-o com temor. Não ache que você é alguém que possa dizer para Deus que você não aceita, que você coisas dessa natureza que alguém tem dito. Tenha temor do Senhor. Se você quer ter esse encontro com o Senhor, lembre-se, Cristo é Deus, Ele é o nosso Deus e Salvador, e olhando para Ele na sua glória, como o Rei que está sentado no trono, e tendo todo o temor, você vai querer estar cada minuto na sua presença, cada minuto debaixo da sua glória, sabendo que quanto mais perto de Deus, mais protegido você está. Que Deus tenha assim misericórdia de nós, que Deus possa se revelar maravilhoso aos nossos olhos, para que com o brilho dele diante de nós,
que nós não tenhamos mais olhos para o mundo, para os prazeres, para as alegrias, mas que estejamos com os nossos olhos firmados no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Que o Senhor assim nos abençoe.